Mas eu queria te ouvir, Guilherme, sobre quem é quem nesse jogo político do Curitiba. A gente sabe que o presidente Samir Namor está no atual mandato, que acaba no final do ano, mas a gente vai ter um novo presidente aí. Quem já confirmou a candidatura? Quem está dentro do jogo político do Curitiba? Quem você acha que já é carta fora do baralho? Depois a gente vai discutir peso de influência de presidentes passados também no clube, enfim. Você contasse quem é quem já confirmou a candidatura e quem ainda está no jogo político, por favor. Bom, Munir, eu acho que a gente tem que explicar para a nossa audiência aqui duas questões. Primeiro, a parte da data. E por que a data é fundamental? Porque ela vai influenciar diretamente nos nomes desse jogo político. Então vamos lá. O Curitiba, através do seu Conselho Deliberativo, vai debater ainda nessa semana se adia as eleições que estão marcadas para dezembro para o final de março. Há quase um consenso político no clube que o melhor é o adiamento das eleições, por uma série de fatores. Porque isso daí todo mundo sabe, só muda a camisa, mas uma eleição ela é sempre influenciada pelo campo, como lembrou o Euler, mas ela é também influenciadora do que acontece no campo. Ainda mais você tendo um campeonato na sequência. A eleição do Curitiba aconteceria ali pela 24ª, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí você teria um técnico que nem sempre todo mundo concorda, um diretor de futebol que pode ser contestado, isso dependendo dos resultados, contratos a serem renovados, é importante que se diga, né? Boa parte do elenco do Curitiba tem contrato até o final de dezembro, então essa é uma negociação que tem que ser feita pelo atual presidente ou pela futura gestão, mesmo que isso possa ser uma continuidade, né? Mesmo que a eleição seja vencida pela situação. Então esse é o primeiro cenário. Quase todo mundo concorda que o melhor, e eu concordo também, que a eleição acontecesse em março. Só que há uma divergência, porque um dos candidatos concorda que o mandato do Samir Namor, que é o atual presidente, seja estendido até março. Essa é uma coisa. Só que ele diverge um ponto. Para ele, a eleição tem que acontecer em dezembro, independente do momento do time, do Campeonato Brasileiro. Então, para deixar claro para quem está nos acompanhando, eu estou tentando falar devagar e até didaticamente para entender, porque realmente não é simples. Eu desenhei muita coisa aqui no meu caderno para entender esse cenário que é tão confuso. Mas, repetindo, a maioria do contexto político do Curitiba concorda que o melhor é realmente fazer as eleições em março, mas uma das chapas, um dos grupos, que é do Renato Folador, que é um grupo de oposição, entende que o mandato tem que ir até março, mas a eleição tem que acontecer em dezembro. São coisas diferentes, entendeu? Então tem esse lance. É isso que a comissão eleitoral lá do Curitiba, a mesa diretora do Conselho Deliberativo, para utilizar o termo correto, vai discutir nessa semana. Então, até na data, a gente já tem aí um choque de opinião, tá? Uma divergência entre esses grupos. Essa é uma questão. Aí, para o cenário político, aí ele é bastante complexo. Pelo seguinte, vamos começar pela situação. A situação ela é comandada pelo Samir Namor, que é atual presidente. O Samir, por projeto pessoal, ele entende que o melhor para ele não é continuar como presidente do Curitiba. Ele até se coloca à disposição, se chegarem a um consenso que o nome dele é o melhor, tudo bem, mas ele, e é uma informação, tá? Não é opinião, é informação. Ele pretende não sair candidato. Então, o grupo da situação, claro, ele tem representatividade política, mas o presidente não pretende ser o candidato, ser o cabeça de chapa. Essa é uma questão muito importante, porque influencia e traz aí para o cenário outras lideranças que também são importantes. E aí eu vou voltar alguns meses, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Lá atrás, alguns grupos começaram a conversar e o entendimento, eu acho que a gente até falou sobre isso naquela live que a gente falou sobre a situação
do Curitiba em campo, a situação econômica também, esses grupos chegaram à conclusão que o melhor era ter uma chapa única no Curitiba. E essa conversa ela se desenvolveu. Só que, de novo, segundo o que eu apurei, houve um grupo que entendeu que não era o melhor caminho. Isso numa primeira conversa. Daí houve uma segunda conversa. O Fernando provavelmente vai lembrar do personagem. O ex-presidente Giovanni Gionedes foi o cara que tomou a iniciativa de novo reunir esses candidatos, esses grupos políticos e tentar uma união de todos eles, para de fato não ter eleição. Na primeira conversa, foi uma conversa ok, mas ela já mostrou de novo diferença de opiniões. E aí o grupo da oposição, que é o grupo do Renato Folador, não concordou com algumas ideias em relação ao projeto do clube, a planejamento estratégico, e mais do que isso, não concordou com a composição política. Porque, Munir, Fernando e Euler, isso é muito importante a gente entender. Política no futebol, ela segue, ainda mais como é feita a eleição no Curitiba, ela segue o mesmo molde da política pública. Você precisa de uma composição. Se você quer se unir a um partido, isso precisa de uma composição. Então você negocia cargo, no clube de futebol você negocia quem vai ficar com o futebol, quem vai ficar com o financeiro. Então, nesse caso, houve um choque mais forte de ideias entre todos os grupos e uma chapa. Não que os outros concordassem em tudo, mas havia ali a impressão que eles se acertariam, pelo menos pelo que eu apurei. Só que esse grupo do Renato Folador entende que as ideias e a composição política não era adequada para ele. Em resumo, o cenário atual é que não há união. Essa união hoje, que era uma união por uma chapa só, ela, nesse momento, tá? A gente está fazendo essa live aqui no dia 8 de setembro. É uma união improvável. Então o Curitiba terá bate-chapa. A questão é, quantos grupos políticos vão participar desse bate-chapa? Pelo menos dois, né? Por ser bate-chapa, obviamente, pelo menos dois. Um grupo é o do Renato Folador, que está se desenvolvendo como um grupo de oposição. O outro grupo é da situação. E a situação, ela tem o grupo do presidente Samir Namur, mas há uma conversa, uma tentativa para unir ainda o grupo do João Carlos Vialli, que é um dirigente histórico do Curitiba, ex-presidente, participou do título brasileiro de 85, participou de outras campanhas no Curitiba, tem esse grupo, e tem o grupo do Jango, que é um grupo que tem se preparado, o Jango, o nome dele é João Luiz Bufara Lopes, ele é mais conhecido no meio político do Curitiba como Jango. Esse grupo tem se preparado desde 2017 e está aberto a conversas. Qual que é o cenário? Tirando o Folador, que hoje se posiciona como um grupo de oposição, esses três grupos ainda conversam por uma possível união. Então você teria Folador e um grupão da situação. Só que esse grupão depende de uma série de coisas. Dessa composição política, dessa composição de ideias, que eu acho mais viável, e até a composição de nome. E aí surge um outro personagem importante, que é Wilson Ribeiro de Andrade. É um nome desejado por boa parte da comunidade política do Curitiba. Foi um dirigente muito importante, né? Levou o clube às 2 finais de Copa do Brasil, teve muitas dificuldades. É importante que se registre isso. No final, né, da gestão, os 2 últimos anos foram 2 anos complicadíssimos. O Curitiba aumentou muito a sua dívida, teve um elenco muito caro que já não conseguia pagar, mas o Wilson é um dirigente histórico do Curitiba. E essa história faz com que os olhos desse grupo de situação brilhem. E aí o Wilson seria uma alternativa. Só que o Wilson, e também a informação, porque eu conversei com ele, o Wilson ele está propenso a aceitar o cargo, ser o presidente, apenas se haver uma aclamação. E aí você precisa da união, que hoje eu disse que é meio improvável, desses grupos de situação, vamos chamar assim, com esse grupo de oposição do Folador. É mais ou menos isso, gente.
É isso aí. Bom, obrigado pela introdução. A gente sabe que o cenário é complexo, Guilherme, mas deu para entender, sim, muito obrigado. E ele falou sobre o Wilson. Quem estiver chegando no canal, agora se inscreva. A gente fez live também com o Wilson, além das outras com o Guilherme, tem live também com o Wilson aqui no canal. Então se inscreva aí. Se estiver gostando da live também, deixa um like para a gente. E o pessoal que está mandando mensagem aí, mandem perguntas também. Antônio Carlos Witt, Rafael Rivas, Guilherme Dias, mandem perguntas também para a gente, que a gente lê aqui para conversar com o Guilherme. Fernando, o jogo é complexo para muitos clubes, não é diferente para o Curitiba. A gente viu até clubes com mais candidatos já confirmados, até acho que o Vasco é o campeão nesse sentido, com muitos candidatos, mas também o cenário está se encaixando e está se desenrolando no Curitiba também, né? Um cenário bem complicado, né? A gente tem acompanhado, já fizemos lives aí sobre São Paulo, Corinthians, Vasco, Santos, os times de Santa Cruz Esporte. Talvez esteja esquecendo mais algum outro clube aqui, mas vamos ter Internacional e Botafogo aqui entre essa semana e a semana que vem. Mas esse cenário do Curitiba é bastante confuso e isso está acontecendo um pouco no Vasco. O Vasco está uma discussão muito grande por conta da forma como a eleição vai acontecer, né? Se vai ser eleição direta, se vai ser com participação do Conselho, aquela do ano passado, da última eleição, que deu um problema enorme, né? Envolvendo a definição da vitória do candidato do Alexandre Campelo. Mas nesse caso do Curitiba tá uma confusão danada, né? Eu queria tentar fazer um resumo, Guilherme, para entender. Quer dizer que o Samir, só para colocar o seguinte para o pessoal, no nosso site tem um relatório que chama Plureleições, que a gente faz um resumo dos 12 principais clubes do Brasil que terão eleições. São 11 da primeira divisão, como o Muni falou, e mais o Cruzeiro. E tem o Santa Cruz também. Então, apanhado de todo mundo está lá no nosso site. E nesse relatório tinha como candidatos possíveis, na época, o próprio Samir. Essa é a primeira pergunta. O Samir definitivamente não vai sair candidato? A ideia dele, Fernando, é não sair candidato. Tá? É uma ideia pessoal. O Samir, para contar um pouquinho a trajetória dele, o Samir é um presidente que veio da arquibancada. Ele é um torcedor que até ganhou prêmio por ter comparecido a todos os jogos em um ano dentro do Couto Pereira, acho que ganhou até em mais de um ano. Então ele era muito ligado à arquibancada, né? Tinha ideias bastante interessantes, mas como pegou o clube na segunda divisão, a execução dessas ideias ela ficou muito mais complicada. Então a gestão do Samir, que tinha ali bons planos, como aproveitamento da categoria de base, tornar o Curitiba com uma ideia mais profissional no seu departamento de futebol, na prática ele não conseguiu fazer isso. Ele teve que ficar apagando incêndio, que era subir para a primeira divisão, montar time, e agora a missão é terminar na primeira divisão no mandato. Curitiba, até pela parte financeira que a gente já discutiu, precisa isso demais. E ele, cara, como qualquer dirigente que enfrenta um cenário difícil, ele foi muito contestado, está sendo muito contestado pela torcida, e daí é uma interpretação minha, tá? Que pessoalmente ele já não quer encarar isso, porque é muito pesado. É muito pesado. Muita gente passa dos limites. Mas quem seria o candidato de situação mais provável? Então vamos lá. Essa é a discussão, porque o grupo do Samir, ele ainda não destacou um nome para ser o presidente, né, o cabeça de chapa ali, não destacou. Poderia ser algum dos integrantes do G5? Pode até ser. Mas o que eu acho mais provável, Fernando, é que esse grupo do Samir tente uma composição com os outros grupos que estão abertos à conversa. Porque se o grupo do Folador não está aberto à conversa, tem outros que estão. E um nome Viale, que Viale, Jango também. E um nome de consenso entre essas pessoas seria o do Wilson Ribeiro de Andrade. É um nome aceito por praticamente todo mundo. Então, a situação ela não tem um nome destacado, mas
Ela entende que uma composição é o melhor caminho. E o nome que mais aproxima as pessoas no Curitiba é do Wilson. Mas o grupo do Folador, que é o principal candidato de oposição, está disposto a abrir mão da candidatura dele pela candidatura do Wilson? Só se o projeto dele fosse seguido à risca. Eles estão com um projeto que, na ideia dele, está muito bem definido, com ideias muito claras, e eles não querem abrir mão disso. Eles não querem, na opinião deles, Fernando, não há convergência nas ideias. E daí talvez nem o Wilson convencesse. Então, hoje, essa união com o grupo do Folador, que é o grupo mais destacado da oposição, ela está praticamente descartada. Hoje, improvável. O cenário político pode mudar. Mas o que pode ter de união é esse grupo maior da situação. Sair um grupo grande de situação, e aí sim, com o nome do Wilson. Só